Deus do céu, a Arrascaeta tá machucado. Quando é que ele volta? Eu quero ouvir o Pedro Ivo, mas eu quero ouvir o Sormani. Não, vai, Pedro Ivo, vou pedir licença. Vai primeiro, Sormani. Vai, Sormani. Ai, o Arrascaeta se machucou. Aí agora? Ai, o que os fiéis vão dizer? Como será esse final de semana? Sem Arrascaeta? Ô Pedro Ivo Almeida, passada a encenação, eu quero te ouvir agora sobre essa situação do Arrascaeta, porque é isso, né? É um jogador que já ficou claro. Se controla, Fábio Sormani. Ficou claro a extrema importância que ele tem ali. Com ele e o Ribeiro fora fica difícil fazer esse programa às vezes. Fica difícil montar o Flamengo da maneira que a gente está habituado a ver jogar. E a preocupação do rubro-negro é se ele volta inteiro, se ele volta pela metade, porque tem sido comum, né? Vai, volta mais ou menos, fica fora, vai de novo para a seleção. A preocupação é com o Arrascaeta, né? A torcida do Flamengo não quer saber de seleção. Se o Gabigol fez gol, bem. Se não fez, também não é um problema para ela. Até por isso eu acho que não casa muito a história de que o Tite está muito preocupado com a aceitação popular da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo hoje já não tem simpatia nenhuma pela seleção. Pelo calendário, pelos jogadores, pelos desfalques, por tudo que não é cumprido. A preocupação é total com o Arrascaeta, até pelo histórico, né? Não é o primeiro. Recentemente foi o Rodrigo Caio, que teve problema. Recentemente o Gabriel voltou de um jogo da seleção, foi poupado no final de semana porque tinha uma fadiga muscular. A história se repete. Então, no momento que a história se repete, você está chegando numa fase aguda de temporada, né? Daqui a pouco tem sempre final de Copa do Brasil. Final de novembro você tem a decisão da Libertadores. Então, tudo agora começa a abrir um pouco mais o olho. Arrascaeta, qual é a lesão? Qual é o grau da lesão? Quanto tempo ele vai ficar fora? Será que é mais um problema vindo de seleção? Acho que o zap-zap aí do rubro-negro hoje acordou meio tenso com a Arrascaeta ontem. Alguém discorda? Não, né? Existe uma preocupação, é claro que sim. Não, o discurso é esse daí, Dani. O que o Pedro falou é perfeito. É óbvio. A torcida do Flamengo tá pé da vida. Tá pé da vida. Porque o Arrascaeta, ele é jogador do Flamengo. Entendeu? Eu torno a dizer aqui que eu sempre digo. Essas seleções são parasitas. Chupa-cabra. Sanguessugas. Todas, não é só brasileira, não. Todas são assim. Todas são assim. Até o pessoal fala na Europa, né? Do vírus FIFA, né? Que o jogador acaba se adoentando quando vai para a seleção do país dele. É óbvio, o Flamengo gasta um dinheiro danado com o Arrascaeta. Aumentou há pouco tempo o salário dele. Segundo muitos, o melhor jogador do time. Está entre os melhores, lógico. E daqui a pouco o Flamengo está numa reta final de Campeonato Brasileiro que ele pode ganhar. Ele ainda pode ganhar. E está a um mês e pouquinho da decisão da Libertadores. Como é que vai fazer? Tudo bem, vai se recuperar até lá. Mas qual é o grau da lesão dele? Como é que ele vai voltar? Quantos treinos ele vai perder? E o entrosamento? E o ritmo de jogo? É óbvio que a torcida tá louca da vida. E tem que estar mesmo. Porque o que interessa pro flamenguista, pro corintiano, seja lá para quem for, pro santista, é o time dele. As favas da seleção brasileira. Se ela não existisse, seria ótimo. Ninguém ia sentir falta. É que eu costumo brincar. Tem uns times da NBA que se começar o campeonato, sem eles, você não vai notar. Na metade do campeonato você vai dizer, nossa, esse time não tá participando. Porque não faz a menor falta. Ô, Sormani. A seleção brasileira é assim. Se não tiver a seleção, não vai fazer falta. Ninguém vai chorar a ausência de jogos da seleção brasileira. A gente tem a gente tem um intervalo para fazer, você vai falar, mas você vai esperar então um jogo do Flamengo um pouco melhor do que foi contra o Red Bull Bragantino, por já ter um pouquinho mais desse encaixe, desses jogadores que são reservas? Sim, dá para esperar um jogo melhor do Flamengo e é uma pena que não tenhamos nesse jogo todos os jogadores à disposição. Porque quando eu olho para o Campeonato Brasileiro e penso quais jogos aqui dá para a gente dar vontade de assistir. Esse era um desses jogos. Então é uma pena que o Flamengo não tenha todos os seus jogadores à disposição. Porque assim como foi contra o Bragantino, são dois os melhores times do campeonato e dois dos times mais agradáveis de se ver jogar. E como aquela questão que a gente sempre volta, o calendário joga contra, porque que atração seria mais uma vez o Flamengo jogando ali contra o Fortaleza nesse jogo? Técnicos como de seleções, foi, né? não é, Hoffman? Como foi na campanha de 2019,
uma partida histórica do Flamengo e simbólica contra o Ceará, lá, pela vitória por 3-0, Diego e tudo. Esses técnicos de seleções que insistem em Estraga. chamar jogadores na data FIFA, tá tudo errado, sabe? O pessoal tem que se adequar ao calendário do futebol brasileiro. Parar com essa história de jogo de seleção e aí ficar desfalcando a gente aqui. E essa dificuldade que a gente está falando do jogo contra o Red Bull e contra o Fortaleza não é novidade, Eugênio. Quando a gente falou a data FIFA cai e o Flamengo vai ter esses compromissos, ele vai ter dificuldade. A gente sabia que seriam jogos que exigiriam muito do time. Eu tenho falado aqui, né, que o campeonato, em geral, está mais difícil no segundo turno. Mas esses times alcançaram em 2021 um nível, para usar uma palavra que o torcedor do Flamengo gosta, né, um patamar diferente do histórico deles. O Fortaleza é outro, o Bragantino é outro em relação ao que eles eram. Eles hoje ocupam um espaço dentro do cenário do campeonato que, por exemplo, um Grêmio ocuparia, que um Santos ocuparia, um time que está brigando em cima. Um time como o Bragantino que está numa final de Copa Sul-Americana. Então, são 2 semifinalistas de Copa do Brasil jogando, né, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Times que têm identidade de jogo, que têm filosofias estabelecidas, coisas que eram muito raras no futebol brasileiro até pouco tempo. Então, quando você olha para a tabela e fala assim, Bragantino e Fortaleza. Não, caramba, é Bragantino e Fortaleza. Hoje é diferente. O torcedor que não tem acompanhado, que olha só o jogo do seu time, hoje precisa entender que são adversários de um outro nível dentro desse momento do futebol. Que talvez subam ainda mais para o futuro. Sim. Mas que hoje já mudaram em relação ao que eram lá atrás.